Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo sempre o convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas, vários conteúdos complementares no Instagram, todos os relatórios aqui do Research da Macro estão no nosso canal do Telegram e as edições do podcast em vídeo você pode acompanhar pelo YouTube. Hoje a gente faz o nosso segundo episódio de 2025, a gente teve uma conversa bem profunda sobre o cenário macroeconômico com o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, e hoje a gente vai tentar fazer uma conversa também bastante profunda sobre a Bolsa Brasileira. O Ibovespa fechou o ano de 2024 com uma queda de mais de 10%, o pior desempenho desde 2021, e a ideia é entender como a Bolsa deve se comportar esse ano, onde estão aí possíveis oportunidades e como o investidor deve se preparar para navegar o mercado de renda variável e se proteger de um ano que pode ser mais difícil. Então a gente vai perguntar todos esses pontos e também outras questões para o Daniel Gever, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA. Daniel, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, obrigado pela oportunidade. Boa. Bom, Gever, na abertura eu comentei sobre a queda da Bolsa no ano passado. Só em dezembro a gente teve uma queda bem representativa aí de um pouco mais de 4%, muito pautada pela desvalorização cambial, por uma deterioração do ambiente doméstico, uma percepção de maior risco Brasil. Então eu queria começar perguntando se esse cenário mais difícil, ele já está no preço ou a gente tem uma perspectiva de ver um cenário de queda também agora no curto prazo, no início do ano? Bom, acho que entender um pouco, né, por que a Bolsa caiu ano passado para tentar olhar 2025. Assim, 80% da queda do mercado foi no último trimestre do ano. Por que foi no último trimestre do ano? Foi, eu acho que uma decepção dos investidores com o pacote fiscal do governo. E isso provocou uma questão de juros mais altos e uma desvalorização cambial. Então isso retroalimentou um macro mais negativo. Quando você olha assim, em termos de se está no preço ou não, a gente vê que o mercado ele já mostra sinais do que a gente chama de oversold, sobrevendido. Então, assim, já começa a ver, ele caiu demais num curto período de tempo. Então, a gente acha que pode ter uma questão um pouco mais de estabilidade nesse momento. O que funcionou, né, no ano passado nesse cenário? Foi um mercado que as melhores performances vieram de ações exportadoras. Então, né, o ativo que mais se valorizou ano passado foi o câmbio, né, subiu 27%. E quando você olha do ponto de vista de fatores de investimento, revisão de lucro importou muito. Então, você olha na Bolsa, Embraer, WEG, Petrobras, foram empresas que tiveram performance boa na Bolsa e foram todos países que tiveram revisão positiva de lucro. Daí você olha para o outro lado, empresas de economia doméstica tiveram revisões negativas de lucro. Por quê? Porque tem uma questão da taxa de juros, né? Uma empresa que tem uma alavancagem paga uns juros para operar e a gente saiu. Se a gente tivesse sentado aqui um ano atrás, a gente estaria, né, olhando o mercado que os investidores esperavam que o juro ia terminar nos números do Itaú era 9,5% naquele tempo, o número do mercado mais otimista era 8%, e hoje a gente está olhando um cenário macro de potencialmente 15% de taxa de juros. Então foi uma guinada muito grande e relevante das expectativas. Então a gente está com dois vetores antagônicos. A gente está com um vetor macro que ele é negativo para a Bolsa de Valores, então deve incorporar revisões negativas de lucro para a Bolsa. A gente acha que no consolidado isso não é significativo, até lembrando, assim, acho uma vantagem desse lado aqui do Ibovespa é que ele é 1/3 commodities, 1/3 sistema financeiro e 1/3 economia doméstica, em grandes números. Essa parte de 1/3 commodities, ela serve como um buffer. Então a gente até botou, né, a gente fez todo um estudo com nossos analistas e botou na conta qual seria a revisão de lucro esperada para a Bolsa de Valores tendo uma Selic indo para 15%. Dá em média
do número que está hoje ao redor de 3, 4% de queda. Então hoje o consenso de mercado tem alguma coisa ao redor de crescimento de lucro ao redor de 15, 16% para 2025, então você deveria imaginar que seria alguma coisa 10, 11%, que é um número interessante assim, para um nível de valuation que a gente está, né, descontado, que a gente pode explorar esse tema mais à frente. E daí tem outra questão aqui que eu acho que é um pouco do dilema nosso, a gente faz pesquisas com gestores e pergunta qual é o número mágico de se investir em ações. A resposta é entre 9% e 10% de Selic. Com a Selic indo para ao redor de 15%, eu imagino que devam acontecer mais resgates na indústria de fundo de ações. Então a gente até fez um estudo sobre sazonalidade. Geralmente, janeiro e fevereiro são meses que sazonalmente saem mais dinheiro, quando está numa tendência de alta de juros, porque geralmente você tem o asset allocation dos bancos fazendo um movimento ali, vamos reduzir ativos, vamos aumentar ativos, então como a gente está nesse movimento, eu imagino que pode ter. Ano passado, para você ter uma ideia, em fundos ativos de bolsa, saíram 28 bilhões do mercado, eu acho que tende a sair um pouquinho mais agora, dado esse movimento de juros. Então, são vetores antagônicos aqui, mas um mercado que já ficou oversold nesse sentido. Legal. Antes de a gente falar de setores e cases, acho que para tentar fechar essa parte macro, você comentou um pouco o desafio aí ligado à política monetária, a perspectiva de juros, que seria um ponto atrativo aí para gestores olhando bolsa. Mas se a gente tentasse entender o que seriam possíveis drivers, ou ao menos sinalizações, para que a gente aumente esse ânimo com bolsa, quais seriam? Assim, a gente sabe que a gente não vai ver a Selic saindo de 15 para 9 do dia para a noite, mas assim, existem sinalizações que já possam trazer ânimo, pensando naquela dinâmica do mercado sempre antecipar os movimentos? Eu separaria mercado doméstico e mercado externo. Hoje eu acho que é uma situação muito mais do mercado doméstico e uma questão mais de mostrar uma sinalização fiscal forte e que o patamar de crescimento da dívida desacelera essa taxa de crescimento. Então dá um conforto para o investidor olhar a curva longa de juros. O que é bolsa, né? A bolsa é uma questão de taxa de desconto e crescimento de lucro. Aqui, em jogo de forças, uma regra de bolsa que a gente tem, né? Tem o termo lá, duration, né? Do fluxo da bolsa. A cada 1 ponto percentual de curva de juros equivale a um potencial de valorização ou desvalorização da bolsa de cerca de 10%. Então, uma sinalização fiscal mais forte, uma melhoria dos dados fiscais, ele equivale a quase um ano de crescimento de lucro da bolsa. Então, ele é muito relevante essa questão de curva longa, sinalização fiscal. Lá fora, eu acho que o dilema aqui, e o que a gente está falando aqui hoje, as taxas de juro americana estão subindo, né? Então a Treasury hoje está ao redor de 4,6, 4,7. Então assim, ela tem que se comportar e não pode passar muito de 5%, que suga mais capital para o mercado americano. O ano começou rápido, começou ali nos primeiros dias do ano, mostrando lá um dólar um pouquinho mais fraco e mercados emergentes performando bem. Só que daí vem a Treasury, sobe, isso joga uma força. Então eu diria que Treasury americana, um vetor importante, né, na conversa lá com o Mário, o pessoal tem pelo menos mais um corte de juros esse ano do Fed, e aqui a parte doméstica, então é muito uma questão de taxa de desconto hoje na nossa cabeça. Perfeito. Se a gente comparar Brasil com outros emergentes, como é que fica esse cenário, né? A gente sabe que tem um fluxo de capital dedicado a essa cesta de países, né? O Brasil aparenta ter valuations bem descontados se comparado a esses peers. Como é que você vê o potencial de recebimento de fluxos estrangeiros aqui da Bolsa Brasileira e principalmente potencial de ponto de entrada, né? A despeito de todas essas questões relacionadas ao nosso cenário doméstico? Assim, eu acho que uma coisa que você consegue controlar, né? A gente gosta sempre de olhar de 4 pilares, né? O macro, tendência de lucro, posicionamento e o valuation. Então, falando de valuation agora, de avaliação da bolsa, o valuation da bolsa está muito interessante. E daí tem métricas relativas e absolutas de se olhar. Falando alguns números aqui, Bolsa Brasileira bateu um preço sobre lucro de 6,7
vezes, é o menor número dos últimos 30 meses, então tá interessante. É um desconto de quase 30% para o seu histórico. Tá mais ou menos um desvio e meio padrão abaixo do histórico. Para você fazer uma compra quantitativa, aqueles fundos quant que entram para arbitrar mercado, geralmente tem que bater 2 desvios abaixo do histórico, seria bater ali próximo do Covid, que é mais próximo de 6 vezes para falar. Mas assim, o preço sobre lucro é o principal indicador que o investidor olha, tá interessante. Segunda maneira de olhar, preço ou valor patrimonial. Como é que está o valor dos ativos da Bolsa? Está muito próximo de uma vez o valor patrimonial, está significando que o investidor está falando assim, hoje na Bolsa as empresas não vão adicionar valor no crescimento futuro. Eu acho que tem um excesso de pessimismo nisso. Tem empresas que conseguem adicionar valor nesse sentido, deveria negociar com um prêmio ali sobre o valor patrimonial da Bolsa. Outra maneira de olhar, EV/EBITDA, que é onde você normaliza de médio prazo o crescimento. Nesse número a gente está próximo ali de 4,5 vezes EBITDA. Private equities, historicamente, compram bolsa ao redor de 5 a 8 vezes EBITDA. Compra empresas, assim, obviamente depende do setor, então a gente está abaixo desse valor. E eu acho que a maior comparação que a gente tem que fazer hoje aqui, que é o nosso maior competidor, é CDI ou curva de juros reais. Então, se eu pego a bolsa hoje e faço o que a gente chama de earnings yield gap, eu pego o inverso do preço sobre lucro, e tiro a curva de juros real, o nosso earnings yield gap está próximo de 7% em termos reais, que historicamente o Brasil é ao redor de 4,5% a 5%. Então tem um gap interessante. Então, nessas métricas todas, o Brasil está muito interessante. Vamos comparar isso com a realidade de mercados emergentes. Mercados emergentes estão negociando, então o Brasil está quase 30% de desconto para o histórico, a América Latina está cerca de 20%, então não é só um fenômeno brasileiro, o resto da América Latina está interessante, Chile, Peru, México estão interessantes nesse sentido, o Brasil está mais por valuation. Mercados emergentes estão negociando cerca de 12 vezes lucro, que é um leve desconto para o histórico. O que puxa para cima? Os países que são vistos como estruturais. Índia, que está negociando com prêmio histórico, e Taiwan, que é um setor que é um país que é muito tech, 65% da bolsa é tecnologia lá. Então, assim, lá, a América Latina está interessante versus mercados emergentes, que estão interessantes versus o mundo. O mundo hoje negocia com um prêmio entre 5% e 10% para o seu histórico. Então, assim, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos está interessante. E daí você começa a ver sinalizações. Eu gosto de ver, né, coisas indiretas. Por exemplo, existem hoje na Bolsa 125 programas de recompra abertos na Bolsa. Dá um total desses programas de recompras, foi aberto na Bolsa próximo de 80 bilhões de reais de recompra das empresas. Isso é uma sinalização, né? O cara que entende da empresa ali interno ali tá a maior força compradora de bolsa são as próprias empresas. Assim, não existe o dado direto na B3, existe um dado outros, né? Conta outros. Sim. Mas basicamente você consegue por extrapolação falar que grande parte disso é recompra. E foi mais de 30 bilhões de reais no acumulado já de 2024. Então você começa a ver investidores estratégicos olhando. Outro exemplo, teve lá o setor de portos, né? Teve a aquisição de empresas importantes aqui em São Paulo e empresas importantes que investidores estratégicos compraram no Rio de Janeiro. O deal de Sabesp, que teve uma demanda grande lá de 25, 30 bilhões de dólares. Então estrategicamente, o valuation começa a ficar bastante atrativo perante ali em termos relativos e absolutos. Legal. Agora começando a aprofundar nos nomes aqui, no seu último relatório, tinha uma parte que colocava um racional aí de predileção por ações de carry, quality e FX exposure, né? Acho que falando aí ações de carrego, qualidade e exposição cambial. Acho que valeria explicar um pouco esse conceito e acho que de alguma maneira ele ajuda o investidor a montar um portfólio que é mais defensivo aí num momento difícil, né? Então eu queria pedir para você comentar um pouquinho isso. A gente vem advogando há um bom tempo comprar empresas boas pagadoras de dividendos. Por quê? Se eu pegar desde 2006, quando o IDIV foi criado, o Índice de Dividendos, ele dá próximo de 800, um pouquinho acima de 800% de performance. No mesmo período, o Ibovespa dá uns 260% de performance. Ou seja, dividendos entregaram quase 3 vezes mais a performance.
E esse seria o melhor tipo de carry, né? Porque você recebe esse dinheiro de volta e você consegue ter o teu custo de oportunidade ali versus o CDI ou versus um cupom, né? Um título real, né? Sendo cumprido desse lado. Então, por isso que a gente gosta muito de dividendo. Dividendo, você ganha de presente qualidade junto. Porque para uma empresa pagar dividendo na Bolsa Brasileira, ela tem que ter uma rentabilidade sobre o patrimônio acima do custo de capital dela, ou pelo menos acima do custo de dívida dela. Qual o custo da dívida atual? As curvas de juro hoje de médio prazo estão precificando próximo de 15% de coisa. Então, uma empresa tem que ter um ROE, uma rentabilidade do seu patrimônio relevante para pagar dividendos. Então, você compra um valor com carrego e você ganha qualidade junto. Por isso que a gente fala muito dessa parte do carry. Outras maneiras de fazer carry é comprar proteção por inflação. Então, empresas que tenham ativos protegidos por inflação. E por quê? O que aconteceu, né? Se você olhar o cenário macro, a meta ali do Banco Central é próxima de 3% ali de inflação, só que a nossa estimativa do IPCA esse ano do nosso time macro é 5%. Então a inflação tá disparando ali, um pouco do impacto cambial, um pouco da questão do pleno emprego aqui que a gente tem. Então acho que empresas que conseguem proteger por inflação, pagar dividendo, e empresas que têm um TIR real alta, né, que você faz o fluxo de caixa e ganha um spread alto, são um bom call de carry. Então esse é o primeiro tema que a gente advogou, depois a gente pode comentar de setores aqui. Empresa de qualidade, assim, se você olhar no longo prazo, comprar uma empresa que tem um spread sobre o custo de capital dela, ou seja, consegue entregar um retorno acima do custo de capital, ela vai gerando valor ao longo do tempo, o tempo está a teu favor nesse sentido. Então, qualidade ele é muito importante nesse aspecto da equação. A gente fez um estudo bem completo, assim, Warren Buffett, né, estudou em Colômbia, a gente pegou lá, estudei no programa de Velho Invest de Colômbia, lá, copy and paste e fiz um estudo. Cerca de 25% da nossa bolsa consegue entregar esse nível de qualidade. Então a gente tenta pegar e pescar nesse aquário ali nesse sentido. E o terceiro ponto ali que você mencionou foi a questão de exposição cambial. O que aconteceu, né? O dólar foi o principal ativo, né, que se valorizou no Brasil. Então, onde é que eu tenho chance de ter revisão de lucro positiva? Em setores exportadores, porque o câmbio, né, desvalorizou muito forte no último trimestre e agora a gente vai ver os analistas revisando para cima esse quesito. Então, por isso que esses três temas a gente advoga muito hoje na composição do portfólio. Legal, acho que quando a gente olha para a bolsa tem várias formas de dividir, né, setorialmente, tem essa nomenclatura que você colocou aqui, e tem um grupo que a gente consegue visualizar muito claro no Ibovespa, que você citou em uma das respostas, que é bancos, commodities e nomes ligados à economia doméstica. Se a gente pegar essa separação mais padrão, como é que você vê o cenário para cada um desses três grupos? Acho que commodities está um cenário positivo. A gente está com uma alocação acima da média no setor de petróleo e no setor de celulose. O Brasil é um dos menores produtores de custo caixa, né? Commodities você não controla o preço, então você tem que ser eficiente na parte de custo. E o crescimento do volume de petróleo que está vindo da América Latina e do Brasil são com custos atraentes de exploração. Então, acho que commodities está bem posicionado para esse ambiente macroeconômico que a gente está atualmente. Setor de bancos. Bancos na América Latina e no Brasil têm um nível de rentabilidade sobre o patrimônio muito acima da média de mercados emergentes. 17%, 18% historicamente, mercados emergentes ao redor de 11%, 12%. Então, bancos são, historicamente, setores que têm uma rentabilidade ou que seja que tem essa vantagem competitiva. Só que aqui eu acho que tem que ser um pouco mais seletivo. Então, se um banco é muito mais exposto ao setor de baixa renda, talvez a inflação em 2025 vai pegar um pouco mais. Então, você quer ter um banco que tem um pouco mais de diversificação de receita nesse quesito. Então, aqui eu acho que tem que ser seletivo, pegar os bancos que conseguem executar bem historicamente nesse cenário. E daí você falou de economia doméstica. Que economia doméstica eu separaria aqui em dois grandes grupos, né? Tem o defensivo doméstico e o cíclico doméstico.
talvez aqui é melhor ficar num lado mais de infraestrutura, que tenha contratos regulados, que tenha um repasse de inflação, do que olhar uma empresa muito cíclica nesse momento, dado que é o cenário nosso de economia, né? O cenário é crescimento 2024 deve fechar o ano ao redor de 3,5%. Em 2025 deve ser ficar próximo ali dos 2%. Então você desacelera essa parte de consumo na margem. Então esse setor mais cíclico, eu acho que é onde tem um pouquinho mais de risco nesse momento. E se você quer escolher um setor cíclico, escolha setores que consigam te pagar um dividendo, que tem aqueles outros predicados nesse sentido. Então a gente nesse momento a gente não está advogando para ir comprar small caps cíclicas. Eu acho que não é o caso agora. Agora é o caso de ficar um pouco mais em valor, um pouco mais em defesa nesse sentido. E início de ano é sempre aquele momento que as casas projetam Ibovespa, né? Queria te perguntar qual que é o nosso target para esse ano e quais os pontos de atenção e os desafios para a gente buscar esse número. O nosso target é 145 mil pontos, que é igual ao do ano passado. Basicamente, a gente perdeu um ano, né? Perdido. O que aconteceu por isso, né? Na realidade, essa questão foi muito... o target, ele deveria subir pelo menos um ano de custo de capital. E não foi o que aconteceu. Por quê? Em grandes partes foi a curva longa de juros que influencia. Então, o retorno de uma ação, né? Você pode pensar, ele é o dividendo que você recebe, né? O carrego, o crescimento de lucro, ou o re-rating que ele tem, né? Que o mercado sobe ou não. E aqui a gente tem menos controle nesse re-rating. Geralmente, esse re-rating, essa reavaliação positiva acontece em momentos que o juro longo começa a cair. Não dá para fazer esse call nesse momento ainda de maneira forte. Eu acho que tem uma estressada de juros, talvez ele volte um pouco na nossa cabeça, ou pelo menos a curva longa, mas assim, o Brasil deveria voltar à média histórica, né? O Brasil está 6,7. Eu imagino o Brasil assim, muito mais próximo de uma 8 vezes lucro atualmente, do que voltando para a média histórica, que é ao redor de 11 vezes lucro. Então, nosso target ali é 145 mil pontos para esse ano. Legal, e para a gente fechar esse papo e tentar começar o ano com um call bacana aqui para os ouvintes, acho que você deu um pouco do guide, do racional para a escolha aí de nomes na formação de um portfólio, mas eu queria tentar aterrissar em nomes específicos mesmo, né? Como é que você tem estruturado a carteira e você conseguiria citar alguns nomes que exemplificam esse racional de investimento que você dividiu aqui com a gente? Claro, assim, então vamos falar nomes específicos. Assim, o primeiro tema eu falo assim, infraestrutura e bond proxy. Setor que é protegido por inflação, que está com uma TIR real ali de 13%, 14%, né? TIR real, então tem que botar inflação aí. Então você ganha quase um retorno potencial de private equity investindo na bolsa. Ali dois nomes que a gente gosta de mencionar que estão no nosso top picks são Sabesp e Equatorial. Sabesp é uma história que foi privatizada no passado, tem várias melhorias operacionais e ela está negociando abaixo dos ativos regulatórios, ou seja, como se ela estivesse negociando abaixo do valor patrimonial dela, e a gente acha que uma empresa privatizada deveria negociar acima do seu ativo regulatório, analogia ao valor patrimonial, entre aspas, aqui. E Equatorial foi a empresa que comprou, né, e vai ter o controle, né, da gestão da Sabesp, e o papel corrigiu muito, acho que tem uma questão de posicionamento aqui. Resgate na indústria de fundos, ela era uma empresa que era um core holding de alguns gestores locais, mas a gente acha que ela deveria, hoje ela está negociando ali uma TIR real próxima ali de 14%, que a gente acha bastante atraente. Então a gente acha que setor de infraestrutura é interessante. Alternativas a isso, uma Copel, uma Eletrobras são alternativas, os top picks, Sabesp e Equatorial desse tema. Da parte de carrego doméstico, eu gosto de mencionar dois setores, o setor financeiro e o setor de baixa renda de construção. Setor de baixa renda de construção, o nosso time de construção gosta muito de direcional. A gente gosta de direcional, tem como top pick no portfólio uma empresa que deve pagar um dividend yield maior do que 20% em 2025 potencialmente. Então, um dividend yield bem relevante, rentabilidade patrimonial bem interessante. E setor financeiro, a gente acha que bancos de maneira seletiva, os bancos lá mais expostos são interessantes, e o setor de seguros vai ser um setor que vai passar por revisão de lucro positiva. Aí você vai olhar, Daniel, você acha que a revisão de lucro da bolsa é para cima ou para baixo? No consolidado, como eu falei ali antes, eu acho que é para baixo. Mas setor
de exportador e o setor de seguros deve ser para cima. Então a gente tem Caixa Seguridade, que é uma das seguradoras listadas em bolsa, que a gente acha interessante. Terceiro tema, exportadoras. Ali eu mencionei, né? Estamos overweight em petróleo. A gente tem Petrobras no portfólio, uma empresa que vai pagar um dividend yield ali ao redor de 13%, 14%, mais potencial de dividendo extraordinário que vem. Então é um carrego legal que tem, né, da empresa. E a gente tem Suzano, que está entregando, né, a Cerrado, aquele projeto de 2,5 milhões de tonelada, né, uma fábrica gigante no Centro-Oeste, e a menor produtora de custo-caixa do mundo, protegida por câmbio. Então são as duas aqui dessa parte de exportadoras. E daí, esses 3 temas que eu mencionei, eles são temas de valor. Então eu acho que hoje a gente tem que estar mais em valor, em termos de fatoriais. Daí tem o tema assim, Daniel, mas você tem calls que eu chamo de long duration, aqueles calls de valuation mais alto. Mais com horizonte mais estendido. A gente tem alguns papéis aqui que eu acho que vale mencionar. A gente tem uma Redditor. O setor de saúde sofreu muito na bolsa. A Redditor é a maior rede hospitalar do país e ela tem a Sul América, que é a segunda maior empresa de seguro de saúde do país, que se beneficia do aumento de juros. A Redditor está ganhando aqui está rampando, né, a utilização de leitos. Então a gente acha que quando teve o IPO ela negociava acima de 40 vezes lucro. Hoje, ela está na nossa conta 12, 13 vezes lucro. Então, não é tão barata quanto a bolsa, que está 7, né, abaixo de 7, mas é muito barata versus a qualidade do seu ativo ali para se mencionar. Então, eu acho que, para olhar assim, dos calls de long duration, acho que uma Redditor é interessante aqui também para se olhar, um setor que sofreu na bolsa. Eu acho interessante o setor de supermercados, de cash and carry aqui, porque a inflação de alimentos vai subir e esse setor ganha com isso. Então, tentar procurar uma empresa que não tenha tanta alavancagem dentro desse setor também pode ser uma alternativa. Perfeito, acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de encerrar, agradecer a tua participação e até a próxima. Não, obrigado pela oportunidade de colocar aqui o research à disposição, aqui, dúvidas se tiver. Então a gente acha que investimento em bolsa é um investimento que você tem que olhar com uma cabeça mais de longo prazo. De novo, tentar comprar empresas de qualidade, empresas que paguem dividendo, que a história mostra que no longo prazo isso dá um retorno bom. Boa, valeu. Obrigado.